Porque aquela questão é o seguinte, você volta para Jesus, você converte-se, confessa a Jesus, mas não trata as questões de caráter. A gente precisa entender isso, isso é muito sério. Eu sei que alguns irmãos não defendem essa tese, mas nós cremos e trabalhamos isso no nosso ministério. É a questão do caráter curado. O senhor falou o nosso ministério. Qual é o ministério hoje que o senhor trabalha? Hoje nós estamos no Ministério Internacional Tabernáculo da Família, né? Um ministério que o senhor nos levantou. Né? Já estamos aí caminhando para 8 anos, né? 8 anos de ministério. Como foi que surgiu esse ministério? Foi um chamado de Deus. Na realidade, o senhor já falava comigo e eu fugia. Eu sempre fugi disso. Quando eu ingressei no ministério nas Assembleias de Deus, eu comecei a sentir o peso do que era o pastorado, tá certo? E que você tem um ativismo religioso tremendo, sua vida foi praticamente presa às funções da igreja, você já não tem uma vida qualitativa com a família, já não tem até nem mesmo para você começa a viver um ativismo religioso e que você se torna refém da religião. Mas eu fazia isso com prazer, porque eu entendia que sempre fiz para Deus. Então, eu abracei isso, o ministério, entendi o meu chamado, né? E eu via Deus falando comigo, e quando eu entendi que Deus queria que eu iniciasse um trabalho, eu comecei a fugir disso. Eu disse, Senhor, eu trabalhando num ministério que não é meu, já é sufocante, e se eu abrir o ministério, Senhor, como é que vai ser? Eu não quero. Então, mais de 20 anos, Deus falando isso comigo. E Deus vai falando e Deus vai apertando o funil. E o senhor era pastor na Assembleia de Deus? Sim. Começou com quantos anos ser pastor na Assembleia? Rapaz, o meu pastorado na Assembleia foi na realidade, nas Assembleias de Deus, eu fui evangelista consagrado, que exerce a função pastoral. Porque nas Assembleias de Deus aqui, existem 3 etapas da consagração ao evangelista, né? Primeiro tem o evangelista local, é aquele que só opera dentro da capital, é o local. Depois tem o segundo, que é o autorizado, que é aquele que tem autoridade para trabalhar dentro do Estado. E tem o perfil que existe, que é o evangelista consagrado, né? Que esse é aqui, ali e além, né? Então eu passei por todas essas 3 etapas. Seria, no caso, a hierarquia dentro da Assembleia de Deus local. Sim, mas isso aí foi uma criação aqui do pastor Isamar, né? Uma espécie assim de uma prova, de analisar o camarada, ver se ele corresponde, né? Se ele tem um chamado verdadeiramente de Deus para poder ir avançando. Qual a diferença de um evangelista consagrado para um presbítero? Olha, o presbítero é uma função local. O presbítero é uma função local. É tanto que eu não sei se já mudou essa dinâmica nessa Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus aqui não tem o costume de receber presbítero, né? Você é presbítero, mudou de cidade, mudou de estado, você deixa de ser presbítero, né? A menos que você se apresenta lá, a menos que o pastor queira recebê-lo como Seria o presbítero. equivalente ao diácono? Não, ele está um pouco acima, né? Eu não vou entrar aqui na questão grega, senão a gente vai tomar muito tempo nisso. Não, fique à vontade. Né? Gente. Porque, na realidade, quando a gente olha para a palavra presbítero, no grego, você vê Paulo tratando isso, presbítero e ancião são todos aqueles que são responsáveis, que militam na igreja. Depois, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, é que Paulo vai tratar do ministério quíntuplo, né? Do apóstolo, do doutor, do pastor, do evangelista, cada um com a sua função específica. Mas antes havia uma generalidade, né? Quando falava fulano é o presbítero da igreja tal, é o ancião, é o cuidador, é o responsável pela igreja, né? É o responsável pela igreja. Então o presbítero hoje, na nossa dinâmica, é uma função local. Então vamos chamar fulano, vamos consagrar, separar ele para o presbitério. Ele vai ser um auxiliar lá no ministério, ele vai auxiliar os pastores, ele vai levar a Santa Ceia para os irmãos que estão enfermos. É uma função local, tá certo? Não se pode dizer que é uma função ministerial propriamente dita. Você vê que no ministério quíntuplo de Efésios 4:11, Paulo não cita o presbítero. Primeiro apóstolo, vai pastores, doutores, evangelistas, né? E daí, mas você não vê a citação de presbítero, porque dentro o presbítero é algo genérico. Tanto o apóstolo até o evangelista, todos são presbíteros. Se militam sobre a igreja, se tratam da igreja, se cuidam da igreja, são considerados anciãos e são considerados presbíteros. É como o general. Você chega no último posto das Forças Armadas, o general, por exemplo, general de exército, ele não deixa de ser um soldado. Tá? Soldado é algo genérico, porque ele tem a patente dele de general, um oficial general, mas ele é alguém pronto para a batalha, ele é um soldado, sempre pronto a servir. É como o pastor, né? O pastor e o apóstolo. O pastor e o apóstolo que perde a vocação diaconal, ele deve ir para casa, porque não é porque é apóstolo e pastor que ele tem que deixar de servir.